Olá, aqui quem fala é o Daniel, da Ilha de Boipeba. Hoje mais um dia que vamos meditar na Palavra de Deus. Convido você junto comigo a aprender do Senhor, a meditarmos juntos, naquilo que Deus deixou como manual de fé e prática para as nossas vidas, a Bíblia. Então, nessa devocional de hoje, vamos aprender como em todas as devocionais que eu tenho falado aqui, tenho compartilhado e quero prosseguir assim, se Deus permitir, falando sobre Cristo Jesus e sobre o que realmente representa e significa falarmos que conhecemos a Jesus. Aqui eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, propriamente dita, como conhecemos templos, Eu não estou aqui falando que a minha opinião é o que vale, eu estou aqui compartilhando com vocês a minha devocional, o meu momento, que o Senhor colocou no meu coração algumas palavras, E eu achei bom, e eu quero compartilhar com vocês, mas o Espírito Santo de Deus é que nos traz a revelação, à luz da palavra, e a minha oração é que Ele traga ao seu coração, você que chegou até aqui, não foi por acaso. Deus quer falar com você e quer te ensinar algo novo hoje, e eu tenho certeza que Ele vai fazer isso, basta que você queira. Bem, quando seguir Jesus nos faz diferente, Esse é o objetivo, sermos diferentes. Não para sermos melhor do que ninguém, pelo contrário, não é isso que Jesus nos ensina, mas é para sermos diferentes para nós mesmos, e podermos enxergar em nós, através de Jesus, uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um cidadão melhor. Esse é o objetivo, E transmitir isso às pessoas que ainda não conhecem a Jesus de verdade, Dizem que conhecem, mas não conhecem, Então o objetivo é esse, transmitir a alegria de Cristo em minha vida, nada mais do que isso, Existe uma pergunta que todo cristão precisa fazer em algum momento da sua vida, Hoje eu refletindo sobre isso, e é o seguinte, a pergunta é: se seguir Jesus nunca contrariar nenhuma das minhas vontades, será que eu realmente estou seguindo Jesus ou apenas tentando fazer Jesus me seguir, dizendo que Ele está comigo? Então eu fiz essa pergunta para mim mesmo, faça você também, porque é relativamente fácil, se formos pensar, ser cristão quando a fé concorda, com tudo aquilo que queremos. Vocês concordam comigo? Difícil é nós permanecermos fiéis quanto a obedecer, quando obedecer a Jesus custa alguma coisa, Aí já fica mais difícil. Quando precisamos dizer não para algo que gostávamos de fazer, mas sabemos que hoje isso não condiz com aquilo que agrada a Cristo Jesus, nas nossas vidas. Quando somos criticados, e ali aflora a ira na nossa vida, quando precisamos perdoar quem não merece, nós sabemos que não merece, mas Cristo nos ensina diferente. Quando nós precisamos escolher a honestidade, mesmo quando não obtemos vantagem com aquilo, mas precisamos ser honestos. Isso é Cristo nas nossas vidas, Quando nossos valores eles começam a parecer estranhos para as pessoas que estão ao nosso redor, não conseguem entender ainda. Isso é seguir a Cristo, Em nenhum momento Jesus falou na Bíblia, e quem fala isso, eu não concordo particularmente, em nenhum momento ele disse que seria fácil seguir os seus mandamentos, os seus ensinos. Ele manda que tomemos a nossa cruz e o seguimos, venhamos ao seguir. Isso é o que eu sei de Jesus. E foi exatamente para os cristãos, vivendo algo assim, que Pedro,
né? Hoje nós vamos falar de Pedro, escreveu sua primeira carta, 1 Pedro. E hoje nós vamos mergulhar e nós vamos passear dentro de 1 Pedro. Bem, logo ali no começo, ele chama aqueles irmãos, né, na qual ele está escrevendo, de 1 Pedro 1, eleitos que são forasteiros da dispersação. Eles eram os estrangeiros peregrinos, né, a quem Pedro falava ali. Alguns realmente estavam espalhados por regiões do Império Romano naquele momento, né, mas Pedro, ele transforma essa realidade numa imagem espiritual. Ele está lembrando, né? Olha, vocês vivem aqui, mas sua identidade definitiva não é aqui, nesse plano, nessa terra, em Roma, né? Ou nos outros lugares que eles estavam peregrinos. Isso continua extremamente atual nos dias de hoje, como toda a Bíblia, e por isso que eu fico fascinado, né? Quando eu estudo a Bíblia e vou vendo as aplicações todas de centenas de anos atrás e são reais, e são aplicáveis e são extremamente atuais para nós hoje. O cristão, ele continua trabalhando, construindo, né? Ele ama a sua família, ele participa da sociedade, ele tem sonhos, ele faz planos, mas nós nunca devemos esquecer, né, que esse mundo não determina quem nós somos. Mundo, lembre-se que eu tenho falado em todas as minhas meditações, reflexões devocionais aqui. Mundo, para mim, e quando eu falo, quer dizer tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, a Bíblia, os ensinamentos de Cristo, tá? Bem, Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, ele escreve assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes de Pedro dizer como eles deveriam viver, ele lembra quem eles realmente eram, né, em Cristo Jesus. Isso é importante nós lembrarmos sempre quem somos em Cristo Jesus, aquele que resolve aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador e ter uma vida cheia da presença dele, né? O Evangelho, ele não começa dizendo, faça isso para que Deus ame você, é uma troca. Não, ele começa dizendo o quê? Veja aquilo que Deus fez por você. Agora viva de maneira coerente com essa nova identidade. É decisão, né? Pedro nos diz que fomos resgatados e não com dinheiro. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Esta é a base de tudo, né? Eu não pertenço a Cristo porque fui suficientemente bom, porque fiz boas obras. Não. Eu pertenço a Cristo e a essa nova aliança porque fui comprado por um preço que jamais conseguiria pagar, o sangue de Jesus. E resolvi aceitar o sacrifício de Deus, de Jesus, né, por mim, e o confessei com os meus lábios e criei com o meu coração. E quando nós compreendemos o preço do nosso resgate, nós começamos a entender por que Pedro chama o cristão para uma vida diferente. Nós começamos a compreender, né, que ele escreve ainda lá em Pedro 1,15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Veja bem que a palavra santo às vezes parece muito distante, né? As pessoas costumam entender quando se fala santo é ali com a auréolazinha, né? Ali na cabeça, todo de branco, às vezes com as asinhas, né? Santidade. E às vezes parece muito distante você falar santo. E Pedro aqui nos fala, né? O apóstolo Pedro, tornai-vos santos também, vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Pensamos imediatamente, né, quando pensamos que esse santo está distante de nós e nós não podemos ser santos, né? E imediatamente nós pensamos em alguém perfeito, isolado do mundo, que nunca erra, né?
Mas a ideia bíblica de santidade envolve ser separado para Deus. Isso significa que algumas coisas que todo mundo considera normais, entre aspas, talvez não possa mais ser normais para mim, né? E eu não estou aqui para dizer a você, na sua vida, o que é, o que não é. Isso é intimidade com Deus, é oração, é o Espírito Santo de Deus nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e nos falando o que nós temos que deixar, porque não agrada ao Senhor Jesus nessa nova vida, né? E não para que queiramos ser melhores para os outros, né? Mas porque agora nós pertencemos a Cristo, né? Talvez alguém diga, todo mundo faz isso, qual o problema? Mas essa não pode ser minha medida, eu entendo isso, e não é fácil, né? A pergunta do discípulo não é apenas eu como discípulo de Cristo Jesus. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, né? A minha posição e a minha pergunta em relação a Cristo Jesus e se eu quero seguir a Cristo, quero seguir a Bíblia, quero andar sob a orientação do divino, do Espírito Santo, eu devo perguntar, isso agrada a Jesus? Jesus faria isso no meu lugar? E aí cada um, né, na sua particularidade, na sua intimidade com Deus. E aqui 1 Pedro ele começa a ficar extremamente prático, né? Eu entendo e vejo assim, estudando a palavra, porque Pedro ele não ensina uma santidade que aparece apenas dentro da igreja, né? Ele aparece na vida cotidiana, ela aparece na vida cotidiana, no nosso dia a dia. Eu tenho falado isso aqui e não vou me cansar de repetir, porque que sirva primeiro a minha vida, porque nós vivemos cercados de pessoas, nós temos um cotidiano, e toda a palavra de Deus reflete nisso, de quem nós somos, de quem nós devemos ser, como devemos proceder, na maneira como tratamos as autoridades, a família, a maneira que vivemos no casamento, dentro de casa, no trabalho, na maneira como reagimos quando somos injustiçados, né? Da maneira que reagimos, né? Na forma como usamos a palavra, temos falado muito disso aqui. Pedro ele continua escrevendo lá em 1 Pedro 2,12, ensinando a nós, né? Ele escreve, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Ou seja, cuidado, né? Porque estamos rodeados de uma nuvem de testemunha e não precisamos e não devemos falar nada muitas vezes, mas estamos sendo observados, querem ver quem é esse Cristo, quem é esse Jesus em nós, né? E isso é muito forte. Fácil? Não é, mas é possível. Deixe as pessoas observarem, né? Talvez alguém critique a sua fé, e tudo bem por isso, e vai acontecer. Talvez alguém não concorde com aquilo em que você acredita. Tudo bem, não desista da sua fé, e às vezes dessa pessoa mesmo, simplesmente só não fale, ore, né? E deixe que ela veja e dê bom testemunho. Não transforme toda discordância em guerra, né? A verdade é essa. Viva Jesus, viva Cristo Jesus. Mostre Cristo através do caráter, seja honesto, seja misericordioso, cumpra sua palavra, trabalhe corretamente, trate as pessoas com dignidade, ame a sua família, faça o bem, porque existe um tipo de argumento contra o qual é muito difícil lutar, né? Que é uma vida transformada. E eu tenho tentado tudo isso que eu acabei de falar, viver todos os dias, né? Tenho pedido a Deus forças e sabedoria para isso, aos pés da cruz, né? Jesus ensinou para nós a mesma coisa, lá em Mateus 5,16, quando ele fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Talvez alguém nunca leia a Bíblia, né? Os evangelhos, o Novo Testamento, o Velho Testamento, as cartas de Paulo,
talvez alguém nunca leia, mas vai observar um cristão que diz que lê. Preste bastante atenção nisso, guarde isso no seu coração. E por isso a nossa vida e o nosso dia a dia importa tanto, né? Bem, e esse observar não é para que nós venhamos a mostrar que somos melhores que eles, né? Com quem ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador e trilha uma caminhada de mãos dadas com Cristo. Mas o objetivo aí é para ver se realmente aquilo que ele precisa viver em alegria, em transformação, em cura, ele encontra em você, encontra em mim essa pessoa, né? Para que aceite também a Cristo Jesus e viva as suas experiências. Esse é o objetivo. Bem, mas então Pedro, né, entra numa parte difícil, o sofrimento. Essa palavra aparece várias vezes na carta de Pedro, né, em 1 Pedro. E nós precisamos entender o contexto, tá? Lembre-se que um texto sem contexto vira texto, né? Eu tenho falado isso aqui. Pedro ele escreve para cristãos enfrentando hostilidade e pressões ali naquele momento por causa da fé. A perseguição imperial, sistemática, né? Que a gente pode dizer que viria em períodos ali posteriores, não deve ser simplesmente projetada, né, sobre toda a carne. Mas aqueles cristãos já conheciam aquela rejeição, essa é a verdade. Acusações, sofrimento, por pertencerem a Cristo, né? Então já existia essa perseguição muito grande ali. E Pedro ele faz uma distinção importantíssima. Nem todo sofrimento é perseguição. Preste muita atenção nisso que nós vamos falar agora, né? Porque traz um esclarecimento, uma luz para nós em relação a muita coisa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Às vezes nós sofremos pelas nossas próprias escolhas, né? Estamos culpando o diabo, né? Estamos culpando a Deus, estamos culpando outras pessoas, né? E preste muita atenção nisso, né? Pedro ele escreve ali em Pedro capítulo 4, versículo 15: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ou ladrões, ou malfeitores, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Né? Isso é muito prático. Não podemos tomar toda a consequência dos nossos erros e dizer: estou sendo perseguido, estou sendo culpado, estou sendo castigado pelo que fiz. Às vezes estamos apenas colhendo aquilo que plantamos. Mas Pedro continua no versículo 16, do capítulo 4. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Existe sofrimento por fazer o mal. E existe sofrimento mesmo fazendo o bem. Isso, na verdade, é sobre esse segundo, né, que Pedro fala tanto. Então surge uma pergunta para nós, né? Como reagir quando somos tratados injustamente? Pedro aponta para Jesus, 1 Pedro 2:21. Pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E então descreve, né, Jesus, capítulo 2, versículo 23 de Pedro. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, que era Deus, né? Olha o exemplo de Cristo. Isso me confronta profundamente. Espero que a você também. Porque nossa reação natural, né, quando alguém nos machuca, é devolver. Falou de mim, vou falar também. Me atacou, vai ter retaliação. Me humilhou, vou mostrar quem eu sou, né, para essa pessoa ver. Jesus nos apresenta outro caminho, né? Isso não significa, lógico, aceitar abuso, violência, injustiça, passividade. Não é isso que eu estou falando, tá? Existem situações em que precisamos sim buscar proteção, autoridades policiais, autoridades
na justiça? Sim, precisamos, não é isso que eu estou dizendo. Mas significa que vingança não pertence a nós, tá? Isso sim eu posso garantir. Paulo, lá em Romanos 12, 19, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O cristão ele pode buscar justiça sem alimentar a vingança. Isso é lícito, é justo, né? Essa diferença é importante. Mas existe uma passagem ainda lá em 1 Pedro que talvez seja uma das mais conhecidas. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Observe, Pedro aqui ele não está dizendo, né, finja que não está preocupado com isso ou com aquilo. Ele diz, lança. Existe alguma coisa pesada demais para você hoje? Uma preocupação com a família, né, com o futuro, com o dinheiro, com as decisões, com algo que você ainda não consegue controlar? Pedro ele nos diz ali, né, coloque nas mãos de Deus. Não porque o problema não seja sério, mas porque existe alguém maior do que o problema, né, cuidando de você, de mim. Jesus ele diz em Mateus 6,25, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Isso não é convite à irresponsabilidade. Por favor, entenda. Devemos trabalhar, planejar, buscar soluções, mas existe uma diferença entre carregar a responsabilidade e tentar carregar o controle de tudo. Existem coisas que pertencem a nós, né? E existem coisas que somente Deus pode carregar por nós, né? Talvez uma parte da fé seja aprender a distinguir as duas, né? Isso faz parte. E então Pedro encerra a carta, né, que nós passamos por toda ela aqui, meditando juntos, né? Ele não promete que todos os problemas desapareceriam imediatamente. Ele escreve lá em 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. Que promessa, né, do apóstolo Pedro para as nossas vidas. Pedro, ele não diz ali, vocês nunca sofrerão. Ele diz, o sofrimento não terá a palavra final. Guarde isso no seu coração. Existe algo depois, né? Deus aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. E talvez essa seja uma palavra importante para quem está atravessando um momento difícil, você aí escutando esse vídeo. Não confunda o capítulo atual com o final da sua história. Deus ainda está trabalhando na sua vida e vai te dar vitória. Depois de ler 1 Pedro, eu percebi que a carta inteira nos chama para uma maneira diferente de viver, né? Quando o mundo diz revide, o apóstolo Pedro ali na sua carta nos ensina que Cristo diz, né, entregue a justiça a Deus. Quando o mundo diz, faça aquilo que todo mundo está fazendo, não dá nada, Cristo nos diz, seja santo. Quando a ansiedade, né, diz, você precisa controlar tudo, senão não vai dar certo. Pedro diz ali na carta, né, dele, lance sobre ele. Né? Quando o sofrimento diz para nós, Deus abandonou você, o Evangelho responde, né? Ele tem cuidado de você. E quando nossa vida parece pequena e sem importância, Pedro nos lembra, né? Vocês são povo de Deus. Talvez a maior aplicação de 1 Pedro hoje, eu entendo assim, seja esta, né? Eu não preciso viver tentando provar para o mundo que eu sou cristão, né? Eu preciso viver de maneira que Cristo possa ser percebido em mim. Isso significa que amanhã minha fé precisa aparecer de maneira como trato as pessoas, né? A maneira como trabalho, como lido com as situações do cotidiano
da minha vida, né? Na maneira como controlo a minha raiva, a minha ira, e principalmente naquilo que faço quando ninguém está vendo, né? Porque qualquer pessoa, né, consegue dizer Deus é bom. Você deve escutar muito isso, quando tudo está acontecendo como nós gostaríamos, né? Mas existe um testemunho poderoso quando alguém atravessa uma tempestade e ainda consegue dizer, né? Eu não entendo tudo, mas continuo pertencendo a Jesus. Essa é a nossa reflexão de hoje, que o Senhor Jesus traga, né, à sua vida a revelação da palavra, que o Senhor Jesus traga ao seu coração um desejo de o conhecê-lo a cada dia mais, que seguir Jesus, né, na verdade, talvez não torne nossa caminhada parecida com a do mundo. E essa é a verdade, é assim. Provavelmente fará exatamente o contrário em muitas situações da nossa vida. Mas se pertencermos a Cristo, mas se nós, né, pertencemos a Cristo, nós não fomos chamados para nos encaixar em padrões que não são os de Cristo Jesus. Essa é a verdade. E tem muitas pessoas que não querem isso para suas vidas, e tudo bem. Isso não deve nunca ser motivo de briga, de discussão, ou você deixar de falar com uma pessoa, ou se afastar dela, não. Desde que ela respeite, né, as suas opções em seguir a Cristo, né, você respeite as delas também. Né? Nós somos chamados para viver de uma maneira que faça as pessoas perguntarem de onde vem a nossa esperança. Né? E Pedro, né, responde, e eu posso responder também, né, que ela vem de Jesus. Então, ame o seu próximo, abrace o seu amigo, ore pelo seu inimigo, seja exemplo dentro da sua casa, no seu trabalho, da hora que você acorda, da hora de você ir dormir, amando as pessoas, né, e querendo aquilo que você tem sentido de bem, de bom, de paz, de refrigério, transmita para outras pessoas, porque esse é o objetivo maior. Eu quero que as pessoas entendam que Jesus, que mudou a minha vida e que me traz paz hoje, que me traz esperança, que mudou o meu interior, também transformem, se elas quiserem, aquilo que elas precisam, né? Que Deus te abençoe, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, um forte abraço e até a próxima.